O Brasil Viável trabalha com várias dessas barreiras, né? Identificando e tentando quebrar esses gargalos que impedem o avanço da industrialização da construção no Brasil. A gente vai ter também uma condição de falta de mão de obra daqui a pouco. Combinando essas duas coisas aqui, a tendência é explodir, sabe? Então, existem barreiras? Sim. Mas isso aqui cada vez mais estão caindo, né? A prova disso é que a construção modular só cresce no Brasil. Lafayette é um grupo muito grande, que tem acho que 10 fábricas de estrutura metálica no Brasil. Cada vez tem mais. Muito bacana, muito bacana. O pessoal também já percebeu que a construção modular, ela dá um salto, né, na produtividade. Então, as pessoas querem saber um pouco mais. Olá, eu sou Paulo Oliveira, presidente do Conselho do Clube da Construção Civil e CEO da Aratal. Continuando a nossa série sobre entrevistas a respeito da construção off-site modular, eu tenho o prazer de entrevistar um profissional muito experiente e também um grande entusiasta do tema. Edson Tateixe, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Paulo. É um prazer ter você aqui nessa conversa. Maravilha, é um prazer ter você aqui conosco. Bom, antes da gente avançar com a nossa conversa, eu queria convidar todos os que nos assistem para estarem conosco no Brasil Viável Construção Industrializada. É muito fácil que você nos apoie, tanto como profissional, como também através da sua empresa. O site que aparece nesse vídeo lhe mostra mais detalhes sobre esse movimento e a gente gostaria muito da sua adesão. A gente precisa de massa crítica para avançar com a aceleração da industrialização da construção no nosso país. Edson, por gentileza, brevemente nos conte sobre a sua trajetória profissional e sobre a história da CMC. Bacana. Mas eu já sou formado há um bocado de tempo, né? Eu formei lá na Escola Politécnica em 83 e eu sou, curiosamente, engenheiro mecânico, não sou engenheiro civil, né? Como poderia imaginar. Mas no começo da minha carreira eu trabalhei realmente com a indústria automobilística. E acabou que esses 10 anos de automobilística me deu bastante experiência e coisas que eu tenho usado bastante agora na minha fase aqui de construção modular, sabe? Acaba que uma coisa tem muito a ver com a outra. Muitas coisas que eu aprendi lá atrás estou usando agora, são fases diferentes das indústrias, né, dos segmentos. Então teve essa fase da minha vida. Então, uns 10 anos e um pouco de automobilística, depois eu trabalhei um pouco mais com indústria de produção seriada, não seriada, diversas coisas ali. Depois eu vim para a construção modular. Isso aqui fala que depois que você pega esse bichinho da construção modular, você não sai mais, sabe? Aí eu já trabalhei em 3 empresas desse tipo e não sai mais mesmo. Eu estou vendo que eu não vou sair mais desse ramo aqui, não. Formei também em administração. Depois que você tem algum tempo, acaba que faz falta um pouco essa parte de administração. E aí eu estou aí já nessa parte de construção modular junto com a Lafayette, do grupo Lafayette, aí há 12 anos. Muito bom. Lafayette é um grupo muito grande, que tem acho que 10 fábricas de estrutura metálica no Brasil. Cada vez tem mais. Muito bacana, muito bacana. Edson, na sua visão, quais são as principais barreiras que impedem o avanço da construção modular no nosso país? Olha, a gente tem, na verdade, as barreiras estão muito ligadas a custo, né? É claro que também tem aquela pessoa que não entende que o custo um pouco maior da construção modular, no fim, ele acaba sendo compensado por outras razões, né? Você tem um custo fixo menor, você tem uma TIR um pouco melhor, então tem algumas coisas que são compensadas. Mas
Se a gente diminuir esse gap que existe entre a construção modular e a construção convencional, isso vai ajudar muito. Não preciso ficar convencendo tantas pessoas que tem outras vantagens, né? Então, onde está o gap? Um pouco é no custo do aço. O aço é um pouquinho caro. Mas mais do que ser caro, ele é um pouco instável esse preço. E essa instabilidade atrapalha os negócios. Porque você está fazendo uma negociação. Você passa lá um orçamento. Daí a pouco esse orçamento, o cara demora um pouco para fechar. Agora eu quero fechar. Pô, mas agora tem que refazer o orçamento. Puxa, isso acaba que atrapalhando, sabe, a negociação. Mas, graças a Deus, agora parece que voltou a estabilizar um pouco. Então isso aqui já começa a melhorar. Tem outro ponto também ligado ao custo também, que é a parte de impostos. Então o imposto de fábrica é um pouco maior do que os impostos cobrados lá no site, né? Então o convencional tem essa vantagem aí também. Outra coisa que assim foi voltado para o convencional, né, é que os financiamentos eles favorecem uma obra um pouco mais lenta, né, e não uma obra muito rápida. Na verdade, os órgãos financiadores nem entendem tanto como que consegue fabricar tão rápido, né? Então, tem todas essas questões. Tem a questão do 20% lá que você tem que ter para ser aprovado, né? O cliente final ali, para poder aprovar um financiamento, ele tem que dar 20% e financiar os outros 80%. Então, esse tempo aí de obra é que ele vai conseguir ter essa poupança, né? O brasileiro não tem essa cultura, né, de ter um dinheirinho lá a mais para fazer esse tipo de coisa, né? Então, tem essas questões aí. Mas, assim, melhorando um pouquinho essa questão toda, sim, o Brasil tem demanda forte, né? A gente vai ter também uma condição de falta de mão de obra daqui a pouco. Combinando essas duas coisas aqui, a tendência é explodir, sabe? Então, existem barreiras? Sim. Mas isso aqui cada vez mais estão caindo, né? A prova disso é que a construção modular só cresce no Brasil. Perfeito, Edson. Você colocou coisas bastante importantes, são pontos relevantes. O Brasil Viável trabalha com várias dessas barreiras, né? Identificando e tentando quebrar esses gargalos que impedem o avanço da industrialização da construção no Brasil. E mais do que isso, eu acho que é uma coisa muito importante que você colocou. A construção está passando por problemas seríssimos de produtividade, né? E a gente não está conseguindo, com a construção tradicional, gerar ganhos de produtividade suficiente para poder atender essa demanda, principalmente no mercado habitacional, né? Sim. A projeção ela é gigante para os próximos 10 anos. Só está, né, crescendo o déficit habitacional. Exatamente. Ou seja, aquilo que no passado se colocava como opção, a industrialização, a opção do setor, não é mais. Agora a gente, se não industrializar, não vai conseguir entregar. Não vai conseguir. Você falou de mão de obra nos canteiros, né? Raramente você passa por uma obra que não tem uma plaquinha, estamos contratando, está faltando mão de obra e a gente nem está no boom, não é isso? Não. Está longe desse boom aí, né? E assim, eu conversando um pouco com o pessoal de construtora, de incorporadora, olha só, eles falaram que aquele pessoal que é seus principais pessoas da mão de obra lá, né? Aquele que a gente chama de núcleo duro, né? A gente manda todo mundo embora quando não tem nada, mas esse aqui é o núcleo duro, esse aqui eu não posso mandar. Esse núcleo duro está envelhecendo, tem 35, 50 anos, e não está formando os descendentes, os sucessores, quer dizer, essa população está ficando mais velha, e quem é que vai, né? Não está tendo interesse dos jovens nessas profissões aqui. Então isso vai dar um gap enorme, já está dando, e no futuro próximo aqui vai dar um gap maior ainda. Perfeito, ou seja, vamos pisar no acelerador e vamos industrializar. Vamos ter que industrializar, até que inexorável, né? Não tem jeito. Legal. Edson, muito sempre se falou sobre o preconceito cultural contra, principalmente olhando pela perspectiva do cliente brasileiro, contra a construção industrializada. Isso ainda procede na tua avaliação?
Na minha opinião, não, Paulo. Já não acontece isso mais, não. Antigamente, lá em 2004 até 2014, talvez uns 10 anos, o pessoal chegava na construção e ficava batendo na parede, uma coisa até meio doida, né? Toque-toque ali. Torcia o nariz um pouquinho, aquela coisa. Mas eu acho que as pessoas, assim, perceberam, né, que isso não faz o menor sentido. Não tem sentido você chegar na parede e ficar fazendo toque-toque e pelo som saber se aquilo tem qualidade ou não tem. Mas aí as pessoas também viajaram mais, né, com abertura aqui e tudo. Então, construções americanas, entre aspas, mas é no mundo inteiro que se tem uma construção um pouco mais de construção a seco mesmo. E faz toque-toque e a qualidade é excelente, né? Você tem termicamente, acusticamente, você tem ali um desempenho muito grande, né? Então, também teve um pouco de culpa no Brasil, né? Quer dizer, alguns que introduziram o drywall ali, fizeram umas coisas meio marretadas, né? E acaba que aquilo lá respingou um pouquinho durante algum tempo. Perfeito. Atrasou um pouquinho essa questão. Mas hoje já não tem isso mais. Até porque a gente tem uma norma de desempenho que é rigorosa, né? Sim. Um produto modular, como os que a CMC fabrica, etc., são produtos que têm que atender critérios mínimos de desempenho para o mercado habitacional, que geralmente superam muitos quesitos exigidos para as próprias, não exigidos, mas os mesmos padrões que as construções tradicionais atendem. Então, você consegue índices de desempenho, por exemplo, termoacústica, etc., muito superiores nos produtos industrializados. Inclusive a fogo também, né? Perfeito. O pessoal pensa lá, não, a fogo não vai conseguir passar. Não, passa e passa com louvor, né? E também tem outra, né? Por ser uma construção relativamente nova, todos os olhos estão voltados para essa construção, então tudo tem que ser muito, muito homologado, né? IPT e outros órgãos também estão sempre de olho. Então, enfim, não tem esse receio. Parece que as pessoas já perceberam isso também. Perfeito. Edson, particularmente no mercado habitacional, né, existe um interesse maior pelo avanço da construção off-site e modular, né? As entidades setoriais voltadas para a engenharia, construção, arquitetura têm se mobilizado e tentado jogar mais foco sobre o avanço da construção industrializada justamente por conta dessa questão da produtividade, né? É verdade. E, obviamente, a reboque a gente ganha qualidade, desempenho, etc. Mas no caso das edificações verticais, você percebe uma movimentação maior para a gente evoluir para a construção off-site modular? Não digo que é maior, mas existe um movimento agora bem grande, realmente, né? A construção civil ficou parada esse tempo todo, né? Então ela ficou um pouco atrasada em relação aos outros segmentos, automobilístico, eletrônico, ou outros segmentos. Mas agora sim, tem uma boa notícia, né? Todo mundo só fala em produtividade nesse nosso segmento aí de construção civil, né? Então mudou completamente. O pessoal também já percebeu que a construção modular, ela dá um salto, né, na produtividade. Então, as pessoas querem saber um pouco mais. E ele dá um salto, quando que na outra onda, que foi a de racionalização da obra e racionalização dos processos, ele melhorou muito, mas não deu salto. O salto mesmo vai dar na industrialização. Então, nesse sentido, banheiro pronto, nesse sentido, fachada pronta, faz total sentido, assim, porque não adianta você estocar estrutura, não é isso? No Lean Construction, né, eu trabalhei muito com Lean Manufacturing e agora estou passando aqui no Lean Construction. Você não pode ficar tendo esses desperdícios, né? Todas as operações, elas têm que estar balanceadas. Eu faço essa operação em X tempo, nesse lead time. No outro eu também tenho que ter esse mesmo lead time. E outras operações... Não tem sentido. Evoluiu bastante a questão assim da gente fazer rapidamente a estrutura, mas o resto tem que acompanhar. Como que eu acompanho se eu não tenho, né? Como que eu faço um banheiro tão rápido? Como eu consigo colocar fachada tão rápido? Como eu consigo colocar todos os outros sistemas elétricos e hidráulicos tão rápido? Se eu estou fazendo em 7 dias, 7 dias todo mundo, 6 dias, 5. Eu já vi pessoas ali fazendo em
3 dias. 3 dias por andar. Tem que acompanhar, tudo tem que acompanhar. Então faz total sentido a gente trabalhar com sistemas modulares aí para as edificações verticais. Está tendo bastante sucesso, graças a Deus. Legal, eu já tive a oportunidade de assistir aula, palestra tua, né? Que bacana. O Edson dá aula num curso que a gente coordena, né? É verdade. Então, é muito bacana a aula dele. E você vem justamente da indústria automotiva, né? E a construção nesse caminho para a industrialização, obviamente a indústria automotiva, a indústria de aviões, né? A aviação, ela é uma referência importante. Os produtos da aviação são produtos importantes como referência para a gente de construção modular, né? É verdade. Como é que você faz um paralelo entre a tua experiência na indústria, né? Sim. Em termos de processo, sistemas de fabricação, montagem, e hoje aquilo que você faz na CMC? Isso faz total sentido, mas assim, a sinergia é completa, sabe? Desde o BIM, só não se chamava de BIM, né? Sim. Mas a gente já tinha BIM em 80, 90 na indústria automobilística, né? Eram CADs, né? 3D, né? Eu trabalhava com CATIA. Perfeito. Né? Trabalhava com CATIA. Já tinha conexão com o CAM, né? Então já comandava as máquinas lá. Eu já tinha algumas coisas de lista de peças que já passava, informação, né? O BIM, o I do BIM. Orçamentação já tinha alguma coisa, não era do jeito que é hoje. Hoje, né? Os recursos assim são maiores, mas assim os conceitos são os mesmos. Então toda essa parte de BIM. Também quando a gente fala de sistemas, né? Um banheiro pronto é um sistema, né? Eu mesmo passei por aquela fase que as montadoras, elas tinham amortecedor, a mola, o freio, toda a suspensão. Falei, não quero mais os componentes. Agora o que eu quero são sistemas. Então o amortecedor tinha que ter a mola, que tinha que ter o assento de mola, que tinha que ter o freio, que tinha que ter tudo. Então, todo aquele sistema encaixa direto no carro. É o que a gente está passando. Banheiro pronto, fachada pronta e outros sistemas, né? Quando a gente fala também de elétrica, de hidráulica, também tem algumas coisas que fazem esse sentido de sistema. Outra coisa, just in time, né? Às vezes a pessoa pensa, just in time é uma coisa simples, né? Simplesmente chegar a peça no momento certo que eu vou precisar dele. Não é bem assim, sabe? Tem um sistema muito complexo atrás disso. Na época das automobilísticas lá, quebrou muitas empresas, mas também elevou outras, né? Por que quebrou? Porque elas tinham que estar totalmente aptas a você fornecer naquele momento com multas pesadíssimas se parasse a linha de produção. Então não se falava mais em fornecedores, e sim em parceiros, né? Então isso é a fase que a gente está passando também na construção modular. Eu não tenho mais fornecedores, eu não fico fazendo 3 orçamentos e comprando mais barato. Isso jamais, eu não faço isso. O que eu faço é ter parceiros onde eu possa ter melhoria contínua, onde eu possa o cara enxergar meu estoque e ele gerenciar o meu estoque. É direto. Perfeito. Né? Não preciso ficar fazendo pedido. Não estamos nesse ponto ainda, mas estamos próximo de chegar nesse ponto, sabe? Então, esses paralelos que eu tive lá atrás, tá caindo que nem uma luva agora, sabe? De fábrica, então, nem se fala, né? De fábrica, melhoria contínua, Kaizen, né? A gente fala. Redução de setup, gargalos, administração do gargalo, várias coisas que talvez na indústria da construção civil não se fala muito, mas lá na indústria automobilística se falava demais e agora estou aplicando todos esses conceitos, né? Muito bacana, Edson. Bom, Lafayette, como a gente já falou aqui, é um grupo que tem uma história muito bonita na fabricação metálica, né? E a CMC nasceu dentro desse grupo, né?
mas nem todos que nos ouvem conhecem a história da Lafayette e da CMC. Você pode contar um pouquinho sobre isso para a gente? Tá ok. Ó, a Lafayette ela é um grupo de 1970, né? Então tem 53 anos já. Está fazendo 53. É um grupo familiar mineiro, então lá de Belo Horizonte, né? Abraço aí pro Alberto. Né? O pessoal todo lá. Muito bacana. E pessoal batalhador, né? São 6 sócios, irmãos, na verdade. Perfeito. Trabalham em harmonia lá, graças a Deus, porque eu também fiquei até assustado quando eu entrei um pouco com os 6 irmãos, falei, nossa senhora, será que eu vou conseguir? Mas trabalham uma harmonia bastante grande. Cresceu bastante o grupo, né? Todo ano, novos negócios e incrementando os negócios existentes. A CMC ela foi adquirida pelo Grupo Lafayette em 2012, especificamente. Mas a Lafayette tem também a parte de locação de máquinas e equipamentos, né? Linha amarela, escavadeira, retroescavadeira, linha branca também de caminhões e Monk e 600 e poucos equipamentos. Então um dos grandes players do Brasil nesse ramo. E tem essa parte modular mesmo, que em 2012, com a compra da CMC, que eu fundei quando ainda era do Grupo ISEC, sabe? Então legal. Teve essa minha história que confunde um pouco com a história da Lafayette entrando no ramo modular. E a gente começou com aqueles módulos assim mais para canteiro e tal, fomos evoluindo um pouco e uma evolução natural foi para a construção modular mesmo. E estamos bastante empenhados em desenvolver mais aqui no Brasil, pegar nossa fatia desse mercado aí também. Bacana. Eu já vi várias aplicações de produtos da Lafayette, em exposições, em feiras, né? Eu vi que vocês têm 2 linhas de banheiro pronto, por exemplo, né? Uma um pouco mais leve, outra com chassi, acho que de concreto. Concreto, né? Mesmo, né? Sei que vocês têm fornecido para empreendimentos hoteleiros módulos muito interessantes. Conta um pouco para a gente dos produtos que a CMC fabrica. Legal. Falando especificamente do banheiro, na verdade tem mais de um tipo, né? Né, todo mundo pensa, banheiro pronto é aquilo ali, uma coisa só, né? Mas tem de concreto, aí tem de light steel frame ou aço leve, não é exatamente tudo de light steel frame, mas aço leve em geral. Também tem outros materiais, fiberglass, tem outros materiais aqui. A gente quer ficar mais entre concreto e steel frame mesmo, e aço leve, né? Para não diversificar tanto. A gente sabe que para escalar a gente precisa ter um pouco de padrão, né? Mas qual que é a diferença? O concreto ele é um pouco mais barato, aceita um pouco mais as pancadas, né? Então às vezes precisa colocar em cima e aí a construção tá rolando ali, todo mundo acontecendo um monte de coisa. O concreto tem essa característica. Mas na hora que você escala assim, tem que fazer uma quantidade grande, não dá para fazer em concreto, sabe? A não ser que eu invista muito. Se eu investir bastante, aí volta a ser favorável o concreto. Por enquanto, a gente não encaixou um pedido que justificasse eu ter formas, por exemplo. Perfeito. Uma forma de concreto, quanto que não custa, né? Verdade. Então, e no dia eu tenho uma forma. Se eu vou fazer uma linha de produção de banheiro e quero fazer, por exemplo, 6 banheiros por dia, no mínimo eu tenho que ter umas 8 formas. Então é milhões e milhões, né? Sim. De investimento. Isso tem que ser pago ali com a venda. Não é tão fácil encaixar, mas dá para encaixar também. Ou fazer um pouquinho menos de quantidade, que também é o que a gente tem feito até agora. Por outro lado, o banheiro de light steel frame ou de aço leve, aí eu tenho mais produção. Hoje eu já consigo fazer aí, estou fazendo assim de uma maneira tranquila, 4, 5, 6 banheiros, dependendo da complexidade do banheiro também. Dia, né? Produção diária. Por dia. Quando a gente fala por dia, todas as operações tem que acompanhar, né? Perfeito. Então, eu tenho que ter uma fila ali, imagina que eu tenho que fazer 300 banheiros e com
E tem uma fila ali. Se eu não der vazão aqui, ó, a esses banheiros, eu não tenho como dar entrada. Perfeito. Haja fábrica, não tem como, né, ter tanta área assim. Então é uma produção muito balanceada, sabe? Uma coisa bem cadenciada. É até bonito de ver. Você vai vendo as operações sendo feitas em todas as etapas, saindo lá, né? O cliente, eu já vou avisando que eu tenho que entregar, sabe? Que não adianta ele ficar me apertando e depois não receber na obra. Não, ele vai ter que receber, porque eu estou fazendo aquela quantidade lá. Legal. Acordada, sabe? Quero ir lá te visitar. Não, legal, bacana. Bacana mesmo. E, Edson, nós estamos caminhando para o final do nosso programa e eu queria te fazer uma última pergunta, né? E quais seriam os principais desafios para a CMC em 2023 e que recado você quer deixar para o público que está nos assistindo? Bacana. Bom, a CMC, para a CMC lá, a gente precisa, como desafio, colocar esses produtos assim, mais à mão dos clientes, né? Então, temos o banheiro pronto, temos a fachada pronta lá também, temos linhas modulares, né? Temos 3 linhas modulares, a linha H, a linha W e a linha T, né? Então, temos uma gama aí de opções que é até difícil de explicar para o pessoal interno, quanto mais externo, sabe? Quando utilizar um ou quando utilizar outro. Mas aí o cliente, quando vem, a gente explica direitinho isso para ele, né? Tem a linha de cobertura de prédios também, né? Os telhados de prédio. A gente já fez mais de 1000. Acho que as pessoas nem sabem que a gente faz assim, mas Legal. A gente faz essa linha de coberturas em escalas. Não é um prédio que eu vou fazer, mas vou fazer algumas centenas. Sim, como recado que eu tenho aqui para o pessoal insista no modular, porque isso aqui é o futuro mesmo, não vai ter como sair disso, tanto por falta de material, como também a própria concorrência, todo mundo está indo para trás, para entendendo um pouco mais o que é isso e implantando seus sistemas. Quem não for atrás vai ficar para trás, então realmente vamos correr atrás, porque isso aqui está sendo já esse futuro aqui, sabe? Que venha o futuro, Edson. O futuro já chegou. Bom, eu queria agradecer ao público que nos assiste, à equipe técnica do C3 e, sobretudo, ao Edson Tateishi, né? Foi um grande prazer receber você aqui. Obrigado por compartilhar conhecimento com a gente.